Boa noite. A Globo News começa hoje a entrevistar os candidatos e pré-candidatos à presidência da República mais bem colocados na última pesquisa Ibope de intenção de voto e que estão aptos a participar presencialmente dessas entrevistas. Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT, aparece em primeiro lugar nas pesquisas, mas o ex-presidente não pode dar entrevistas por determinação da Justiça. Ele está preso em Curitiba, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Assim, de hoje até sexta-feira, serão entrevistados pela ordem Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos, Marina Silva, pré-candidata da Rede, Ciro Gomes, candidato do PDT, Jair Bolsonaro, candidato do PSL e Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos. Serão 2 horas de programa. Álvaro Dias tem 73 anos. Nasceu no interior de São Paulo e se mudou ainda menino para o Paraná. É filho de um agricultor e de uma dona de casa. Se formou em História. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná. Está no 4º mandato como senador, esteve em 7 partidos e agora é candidato à presidência da República pelo Podemos. Vão participar dessa entrevista os seguintes jornalistas da Globo News: Gerson Camarote e Roberto Dávila e Valdo Cruz, Mário Sérgio Conte, Andréa Sadi e Merval Pereira, Cristiana Lobo e Fernando Gabeira. Eu serei mediadora e também vou fazer perguntas ao candidato. Boa noite, candidata. Boa noite, Miriam. Boa noite. Eu queria fazer uma primeira pergunta sobre o seu suplente, Malucelli. Ele do consórcio que venceu a disputa por Belo Monte, construiu Belo Monte, e esse consórcio, e ele também, foram acusados de corrupção, de pagamento de propina. E eu queria saber a sua opinião eu queria saber o seguinte: o que ele falou com o senhor sobre esse caso especificamente? Como é que ele explicou essas acusações e tudo isso que surgiu sobre o consórcio de Belo Monte e sobre ele particularmente, ele e o grupo J. Malucelli? E também queria que o senhor me dissesse sua opinião sobre a hidrelétrica de Belo Monte. Olha, primeiramente afirmar que ele não está sendo investigado, a empresa sim. Ele se afastou da empresa há vários anos, não é mais sócio, não é acionista, não é diretor, não é conselheiro. Desculpa, candidato, mas o grupo é dele, o filho dele é o presidente. Exatamente. E, portanto, é a família dele a dona. A família. A empresa leva o nome dele, inclusive. Ele não está sendo investigado, prossigo afirmando isso, né? A empresa está sendo investigada. Ele é um empresário de conceito, de respeitabilidade no Estado, muito ligado à área de comunicação e também do esporte, além de outras empresas, e deixou a atividade empresarial para se dedicar à política. Foi indicado pelo partido à época, o PSD, para compor chapa conosco como suplente. E agora teve uma atitude de grandeza. Ele encaminhou à mesa do Senado uma carta abrindo mão do direito de assumir, se eventualmente eu me licenciar da condição de senador. Isso porque ele quer deixar claro que quer ser investigado, se for necessária a investigação. Ele espera concluir a investigação para depois, se tiver a oportunidade, aí sim assumir. O que ele não quer é ter direito a foro privilegiado. Portanto, é uma atitude que eu acho que corresponde ao seu perfil e certamente ele haverá de dar respostas a todas as questões. E olha, francamente, Miriam, eu sou favorável à Operação Lava Jato, é fundamental, é a prioridade do povo brasileiro. Todos que forem acusados devem ser investigados. O rigor da lei deve ser aplicado de forma implacável. E, obviamente, quem tiver culpa pagará. Olha, sobre Belo Monte, teve muita denúncia de corrupção. E, aliás, eu queria também saber a sua opinião sobre Belo Monte, a usina de Belo Monte. Eu creio que é um consórcio que se instalou para a realização de uma obra e se estabeleceu uma espécie de cartel, como de resto ocorre. Eu próprio tive uma experiência enfrentando um cartel quando fui governador do Paraná. Mas eu queria que o senhor falasse sobre Belo Monte. Eu posso falar
do exemplo que eu tive em matéria de cartel, porque eu acho importante. Eu acho que mais importante do que um candidato possa dizer durante a campanha é o que ele foi, o que ele fez, como ele se comportou. Porque palavras soltas ao vento não constroem o futuro do país. Eu combati cartel na construção de uma hidroelétrica no Paraná, um cartel que se constituiu num conluio entre grandes empreiteiros de obras públicas, anulei a licitação e economizamos 103 milhões de dólares na construção de uma barragem da usina de Segredo, que certamente se constituiu numa obra de engenharia, sim, mas, sobretudo, numa obra de moralidade pública, porque estabeleceu parâmetros de preços para obras do gênero que vieram a ser realizadas e acabou, inclusive, com uma história de que só grandes empreiteiras poderiam construir obras daquela natureza. E nós fomos autorizados pela Justiça, sem licitação, a conjugar esforços de 3 empresas médias e construir a obra com uma economia de 103 milhões de dólares para o Estado. Senador. Belo Monte é uma história de cartel, de corrupção, e, evidentemente, a Operação Lava Jato vai desvendar os mistérios deste escândalo de corrupção de Belo Monte. O senhor acha que a Operação Lava Jato tem cometido abusos? Eu não tenho visto abusos. Aliás, quando se fala em seletividade, não é? Eu tenho que responder o seguinte: a seletividade é da legislação. Por quê? Porque nós estamos convivendo com um dispositivo constitucional que impõe privilégio às autoridades, o tal foro privilegiado, que, aliás, nós queremos acabar com ele. É um projeto de minha autoria, aprovado já pelo Senado, está na Câmara desde junho do ano passado. Já deveria ter sido aprovado em agosto, setembro, mas houve uma estratégia protelatória exatamente para reduzir o espaço de renovação política no Congresso Nacional, já que se nós tivéssemos acabado com o foro privilegiado, muitos dos atuais candidatos não estariam disputando a eleição. Candidato? Pois não. Eu queria... O senhor já terminou o seu raciocínio? Eu queria passar para outro assunto. Pois não. O senhor, no seu discurso sobre reforma do Estado, o senhor fala muito em produtividade, em modernizar as relações de trabalho, fala em melhoria do ambiente de negócios e, no entanto, o senhor votou contra a reforma trabalhista. Essa incoerência é justificada por quê? O senhor votou para agradar o eleitorado ou votou contra as suas opiniões ou depois mudou de opinião? Queria saber. Eu votei contra porque não fiquei satisfeito, eu queria mais. Eu queria uma reforma mais avançada, que realmente estimulasse os investimentos, mas votei não contra o conteúdo dela, votei contra a forma. O senhor é a favor da reforma? O senhor é a favor da reforma? Sim, eu a defendi desde o primeiro momento, inclusive me expondo com a defesa da reforma trabalhista em programas como o Fantástico, por exemplo, da Rede Globo. Em nenhum momento me escondi, atuei a favor da reforma trabalhista. E no final votou contra. E quando ela chegou ao Senado, nós tínhamos mais de 600 emendas de senadores que foram desconsideradas, mais de 600 pedidos de destaque que foram ignorados. De uns tempos para cá, eu resolvi não colocar mais a minha digital em projeto de lei mal elaborado, com deficiências. Por quê? Porque nós somos acusados de legislar mal, quase sempre com razão. Muitas vezes legislamos mal. E, neste caso, nós teríamos que aprimorar a proposta. Por exemplo, eu não podia votar favorável a um dispositivo que obriga a mãe ou gestante, lactante, a trabalhar em locais insalubres, né? O governo assumiu o compromisso de alterar 27 dispositivos e nós sabíamos que ele não cumpriria esses compromissos, como não cumpriu. Senador, desculpe. Por essa razão, quando a proposta de reforma trabalhista já estava aprovada por larga margem de votos, eu usei o meu voto para protestar, dizendo que, embora favorável
ao conteúdo da reforma, objetivo da reforma, que é modernização de uma legislação atrasada, eu não poderia concordar com aquele método adotado pelo presidente da República, que aprovou a reforma na Câmara, com um balcão de negócios, evidentemente fazendo barganhas, o toma lá da cá, nomeando pessoas. E quando chega ao Senado a responsabilidade de aprimoramento, né, que é a Casa Revisora, teríamos que colocar apenas o carimbo de chancela. Eu não concordei com isso. Mas o senhor acha que melhorou ou piorou? Melhorou. Melhorou? E o senhor votou contra essa melhora? Não, votei contra a forma, deixei claro isso, registrei. A proposta já estava aprovada por ampla maioria e o meu voto foi utilizado como forma de protestar contra o modelo adotado pelo presidente da República. Melhorou porque já reduziu em 45% as ações judiciais e certamente nós podemos melhorar ainda mais. Fernando Gabeira vai fazer. Nós temos a possibilidade agora, depois desta experiência, desse tempo de vigência do novo modelo, com a reforma trabalhista aprovada, nós teremos a oportunidade de verificar o que deu certo, o que não deu certo, o que é necessário aprimorar para avançar. Acho que a legislação tem que ser a mais moderna possível. Candidato. Devemos usar sempre o direito comparado para aproveitar experiências boas em outras nações para estimular investimentos e geração de empregos. Mas essa posição não é uma posição, no fundo, em cima do muro? Porque na sua campanha eleitoral, quando alguém lhe disser que o senhor é contra a reforma trabalhista, não, sou a favor. Mas quando alguém disser que sou a favor, não, mas eu votei contra. Então é possível ganhar votos dos dois lados. Então, agora eu queria fazer uma outra pergunta que está ligada um pouco à sua proposta. Fora do Brasil, e em todo o Brasil também, os partidos surgem depois de um movimento. Esse movimento se estabelece, aí surge o partido. Como o Podemos na Espanha, que tem uma visão ideológica um pouco diferente do Podemos no Brasil, mas tem uma trajetória específica de surgimento de um partido. Aqui no Brasil, o seu partido surgiu com o nome Podemos, sem nenhum movimento que o amparasse. O senhor não acha que isso fragiliza uma proposta de mudança tão ambiciosa como a sua, de refundar a República, com uma legenda que é praticamente uma invenção? Complementando, o uso do nome Podemos, vindo de um partido da Espanha, mas sendo completamente diferente, sem nenhum contato com o Podemos da Espanha, não é uma maneira de enganar o eleitor? Não, na verdade, primeiramente, eu não tinha outra alternativa partidária, porque no Brasil nós não temos partidos, nós temos siglas para registro de candidaturas. Aliás, uma fábrica de siglas. É por isso, Miriam, que eu mudei várias vezes. Mudei de sigla para não mudar de lado, mudei de sigla para ser coerente. Mudar de sigla para não mudar de lado? Não... Exatamente. Estranho porque isso. As siglas mudam de lado a toda hora. Algumas delas são sempre governo. Na verdade, não existe identidade programática, são siglas mesmo, não são partidos, administradas cartorialmente, de cima para baixo, e sustentadas pelo fundo partidário. Por isso surgiram 35 já legais e mais 73 na fila de espera aguardando a oficialização. Por isso, Gabeira, não existe alternativa partidária no Brasil ainda. Agora, nós estamos num movimento, não é um partido. Eu sou franco ao afirmar que não se trata de um partido, é um movimento que um dia pode se tornar partido se nós fizermos a reforma política possibilitando a construção de partidos de verdade. Estamos longe disso. Mas, candidato, a presidente do seu partido, primeiro PTN que vem a sigla. A refundação da República, inclusive, vem nesse contexto de reformas importantes, sobretudo a reforma política. O seu partido, o Podemos, que vem do PTN, primeiro, o senhor reclama ali de cacique, sempre teve ali um grupo hegemônico dentro do PTN, hoje Podemos. E a própria Renata Abreu, que é presidente da legenda, na reforma política estava propondo, por exemplo, levar o tempo de TV para essas novas siglas. Então, os partidos perderiam a identidade
justamente em troca de uma nova legenda. Não seria uma incoerência o senhor tratando ali de fortalecimento dos partidos e uma proposta para enfraquecer as legendas? Olha, na verdade, o PTN não existe, né? Surgiu o Podemos em julho do ano passado, exatamente valendo-se do registro do PTN, mas é uma outra história, é o início de um movimento, eu repito, pode se tornar um partido. Em relação a tempo de televisão, o que há hoje é uma injustiça. Aliás, a Câmara dos Deputados e o Senado convalidou, aprovou um critério para a distribuição dos recursos do fundo eleitoral, diferente do critério para a distribuição do tempo de televisão. Essa foi a contestação. Aliás, nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade, buscando do Supremo Tribunal Federal rever, porque 2 critérios, um para distribuir os recursos do fundo eleitoral e outro para distribuir o tempo de televisão. Isso não é justo. Candidato, isso não estabelece, portanto, 2 pesos e 2 medidas. Mas isso não favorece a infidelidade partidária, o troca-troca que o senhor está criticando? Por isso que eu estou perguntando sobre a incoerência da proposta da deputada Renata. Isso não tem nada a ver com fidelidade partidária. Sim, lógico que tem. A mudança só ocorre naquela janela. Sim, mas que a legislação estabelece. Levando o tempo e a verba financeira favorece a fidelidade. Apenas o que se desejou foi estabelecer um único critério, porque não é justo você estabelecer um critério para distribuição de recursos e outro critério para definir o tempo de televisão. Como é que o senhor pensa Tem várias governar com pessoas 30... querendo fazer perguntas, porque eu queria passar para a Cristiana Lobo e depois para a Andréa Sadi, que estavam aqui me dizendo que estavam querendo fazer perguntas. Muita gente querendo fazer perguntas. Candidato, o senhor é a favor da reforma trabalhista e votou contra. O PSDB criou a CPMF no governo Fernando Henrique e votou contra no governo Lula. O senhor não acha que essa situação, essa falta de, eu diria até de convicção ou de mudança de lado, quer dizer, enlouquece o eleitor? Porque o PT votou contra a CPMF no governo Fernando Henrique. Aí quando vem o governo do PT, o partido, o PSDB que criou, vota contra. Então, como que o eleitor vai escolher o seu candidato? Como disse o Gabeira, pode ser ou pela declaração ou pelo voto. Isso não ajuda nem um pouco a melhorar a política brasileira. O que está acontecendo no Brasil é isso. Tem um problema, quem é governo é a favor, quando ele passa para a oposição, ele fica contra aquilo que ele próprio defendeu. Como melhorar isso em nome do eleitor? Aproveitando, o senhor parece que é a favor da volta da CPMF. O senhor votou como nessas ocasiões? Então, pera lá, deixa primeiro ele responder a dela, e essa é uma questão importante mesmo. E o senhor vai ter tempo de responder todas as duas, e a Andréa Sadi de fazer a sua pergunta. Tá bem. Olha, em relação a votou a favor, votou contra, eu tenho um itinerário de coerência. Até as mudanças de siglas dizem respeito à coerência. Em determinado momento, eu não podia compartilhar com posições partidárias que não diziam respeito às minhas convicções pessoais. Então, você troca de sigla para não mudar as convicções pessoais. Por exemplo, quando deixei o PSDB, um pouco antes do processo de impeachment, deixei quando o partido se abraçou ao Eduardo Cunha, ao Michel Temer, e passou a defender esta aliança com o PMDB, com o objetivo de chegar ao impeachment da presidente Dilma. E eu advogava um impeachment completo. O impeachment deveria alcançar a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer. À época, denunciei também que o próprio vice-presidente havia pedalado. A mesma prática denunciada em relação à presidente, denunciava eu em relação ao vice-presidente. Em momentos em que assumiu a presidência, praticou o mesmo gesto da presidente Dilma. Se nós tivéssemos um impeachment completo, nós teríamos uma eleição direta, imediatamente, e certamente não estaríamos vivendo essa fase de transição tão complexa como estamos vivendo hoje. Será? Em relação... Mas é coerência ou não é coerência? Acho que aí é uma questão, né? Pelo menos a população teria participado da escolha, né?
e não teria que engolir goela abaixo um vice-presidente envolvido em tantos escândalos de corrupção. Agora, isso educa ou deseduca o eleitorado? Não respondeu. Como? Isso educa ou deseduca o eleitorado? Isso que questionou. Educa ou deseduca o eleitorado? Esse comportamento dos políticos. É evidente que deseduca. Nós temos uma cultura política permissiva, de fisiológicos, né, que vivem à sombra do poder. Os políticos, quase sempre com manada de elefantes, correm para a sombra do poder para se beneficiar das suas benesses, e muitas vezes das suas falcatruas. O senhor votou contra ou a favor da CPMF nas duas votações? Quando o governo Fernando Henrique criou e quando o governo Lula... No governo Fernando Henrique eu não votei, não era parlamentar, não me lembro o ano, mas não lembro que não votei. No governo Lula votei contra, trabalhei duro para derrubar a CPMF. Agora o senhor quer criar o CPMF de novo? Não. O senhor falou, sim, sobre imposto, sobre movimentações financeiras. Eu vi várias entrevistas do senhor dizendo isso. Se a opção for a redução do sistema tributário atual, a sua simplificação, com a eliminação de inúmeros impostos, hoje nós temos mais de 70 impostos, taxas, emolumentos, tarifas, etc. Se nós reduzirmos isso, seria a hipótese da CPMF, do Imposto de Movimentação Financeira, seria um imposto quase único, ou seja, o Imposto de Movimentação Financeira e o Imposto de Renda para uma melhor distribuição de renda. Apenas isso. Mas nós estamos caminhando, evoluindo para um outro modelo de reforma tributária, que seria a convergência entre duas propostas, uma que está na Câmara, que tem como relator o deputado Rauli, e outra que tem sido defendida e apresentada aos candidatos a presidente pelo A gente vai ter tempo até de conversar sobre a mudança, a reforma tributária e as suas propostas sobre a reforma tributária. Eu acho que o Merval estava querendo saber especificamente essa sobre questão coerência. da contradição da IPMF, do seu imposto de movimentações financeiras. Veja mas como eu as opiniões são diferentes, isso não seria uma contradição. Mas a gente vai voltar a esse assunto. Mesmo que adotasse o imposto de movimentação financeira com esse modelo tributário simplificado, não seria uma incoerência. O que não se admite é um imposto de movimentação financeira com 70 outros impostos, né? Eu creio que esta é a questão. Não se trata, portanto, de incoerência. Trata-se de uma opção de simplificação do modelo tributário. Senador, eu vou pegar uma carona na palavra do senhor incoerência. Queria perguntar um pouco sobre a época da liderança do senhor no PSDB no Senado. O senhor se notabilizou muito por esse discurso do combate à corrupção lá no Congresso. Quando o senhor foi líder do PSDB no Senado, até a gente recuperou aqui algumas declarações do senhor, alguns discursos. Em 2014, defendeu bastante a CPI da Petrobras, que mirava naquela época o PT, o Partido dos Trabalhadores. E na mesma época, o senhor foi totalmente contra ali a CPI do metrô, que poderia atingir os aliados do senhor à época do PSDB em São Paulo. Isso não é uma incoerência no discurso do senhor? Não é uma espécie de investigação seletiva? Não, André, eu fui a favor da CPI do metrô em São Paulo, na Assembleia Legislativa. O senhor chamou a CPI de desonesta, a gente recuperou aqui. Porque dizia respeito ao governo de São Paulo. Isso. E a nós não caberia, no Senado Federal, instalar uma CPI no Senado sobre o governo de São Paulo. Caberia à Assembleia Legislativa de São Paulo. Que era dominada pelos tucanos e nunca saiu o CPI. E havia uma investigação do CAD à época já sobre isso, senador. Inviabilizou eu posso federal. dizer que jamais me opus à instalação de CPIs, tanto é que fui expulso do PSDB por defender a instalação de CPI para investigar a corrupção no mandato do Fernando. E um ano e meio depois, o senhor voltou. O senhor voltou um ano e meio depois. E depois retornei exatamente. E aí, qual a garantia que tem o eleitor, que, vamos dizer, o senhor vira presidente, aí o senhor precisa governar a bancada e o senhor volta a se filiar ao PSDB. Qual a garantia que se tem, já que o senhor saiu, foi expulso, voltou? Olha, na verdade, eu saí do PSDB expulso realmente. E depois por voltou. Por adotar uma postura de coerência contra a corrupção, porque sempre foi a minha prioridade. E voltei porque, estando no PDT, o PDT foi para o governo Lula. E quando o Lula constituiu o ministério, eu percebi que não daria certo
e voltei para a oposição. Veja que isso é inédito. Eu não conheço nenhum político, não me lembro pelo menos, não sei se vocês se lembram, que tenha saído do governo, à sombra do poder, para ir para a oposição. Eu fiz isso mais de uma vez. Agora, esse momento que nós estamos vivendo impõe muito mais do que a filiação a um partido político. As mudanças que nós queremos, que eu denomino de refundação da República, só serão possíveis se nós celebrarmos um pacto nacional pela governabilidade. Tem que ser um governo suprapartidário. Vamos esquecer essas siglas. Como é que o senhor vai negociar com o Congresso? Construir. Como é que o senhor vai negociar com o Congresso? Com 30 E com esses partidos que o senhor chama atual. de organização criminosa, né, senador? Algumas dessas siglas que são investigadas na Operação Lava Jato, o senhor já deu mais de uma entrevista, mais de uma declaração falando isso. Pegando carona na pergunta do Roberto, como é que o senhor vai negociar? Na verdade, não sou eu que denominei de organizações criminosas. Eu repito o que diz a Operação Lava Jato. São procuradores e investigadores que denominaram alguns partidos políticos de organizações criminosas. Eu nunca assumi. Mas o senhor vai sentar com eles? Eu vou sentar, sim, com todos os políticos que desejarem a construção de um novo Brasil. Isso começa invertendo essa lógica. Eu queria que a gente ficasse ainda nessa questão... Se vocês me permitirem responder, porque são perguntas importantes, claro, a gente vai permitir, Miriam. Sim, nós temos candidato. 2 horas. Mas 2 horas, a gente tem muito tempo para conversar. Exato, preciso responder essas questões. Mas essa questão, exatamente isso que eu vou falar, é uma entrevista que o senhor deu. Nós separamos um trecho de uma entrevista que o senhor concedeu à Rádio Jovem Pan no dia 8 de junho desse ano. Nela, o senhor critica a quantidade de partidos no Brasil. Exato. Exatamente, eu estou incluindo isso porque é parte dessa conversa que nós estamos tendo sobre o troca-troca, sobre todas essas dúvidas a respeito das suas oscilações partidárias. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu mudei várias vezes de siglas à procura de um partido. Porque nós não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas, aliás, uma fábrica de siglas alimentada pelo fundo partidário, que é dinheiro público. Essa é a minha opinião. A refundação da República exigirá, na reforma política, sim, a redução de partidos representados no Congresso, não a liquidação dos partidos. Nós somos favoráveis à livre organização. Não há como impedir democraticamente, na democracia não há como impedir a livre organização. No entanto, nós precisamos estabelecer normas rigorosas que passem a exigir um percentual para que o partido... de barreira. Exato, para que o partido político se represente. Evidentemente, ele tem que estar habilitado pelo voto. Ele tem que receber o consentimento popular para se fazer presente na representação popular. A propósito, candidato, muitos dos partidos pelos quais o senhor passou... Eu ainda não respondi a outra questão. São várias perguntas ao mesmo tempo e eu acabo não respondendo algumas perguntas importantes. E não é por omissão, é porque acabo não conseguindo. Então, essa questão dos partidos políticos também... essa pergunta sobre como fazer, né, como tratar o Congresso, como ter o apoio do Congresso, é invertendo a lógica atual. Hoje, o presidente da República primeiro vai ao Congresso, apresenta a sua proposta, instala um balcão de negócios e compra voto, compra consciência, compra partido político. Nós Os partidos se vendem também, né, senador? Os partidos também se vendem. Não é só o presidente que compra. Mas, olha, parece que o senhor isenta os partidos políticos de responsabilidade no processo, não? Eu não isento, mas não responsabilizo em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu responsabilizo o presidente da República. Não é uma coisa coletiva? Se há corrupção no Congresso, porque do outro lado da rua há o corruptor. O grande corruptor é o presidente da República, aliás, o maior legislador do país... Nesse mas a responsabilidade é só dos empresários no país. Então, se nós tivermos, vamos lá, se nós o presidente tira o dinheiro do bolso dele? Como? O presidente tira o dinheiro do bolso dele? De onde vem o dinheiro que ele corrompe? Exatamente, ele corrompe com o dinheiro do contribuinte. Pois é. E dos ele empresários corrompe com o dinheiro também. Do país, do povo brasileiro. Quem corrompe? Ele corrompe com o dinheiro que não é dele. Isso. E isso ainda é mais grave. Mas dá para amenizar o papel do Congresso, na verdade, candidato? eleja um presidente honesto,
com coragem de promover mudanças e com capacidade de comunicação para convencer a sociedade de que as suas propostas de mudanças são adequadas, são insubstituíveis, imprescindíveis para o futuro, ele obterá o apoio da sociedade. E com o apoio da sociedade, terá o apoio do Congresso, que não rema contra a correnteza. Ao longo dessa minha trajetória política, eu nunca vi o Congresso enfrentando o Poder Executivo, a não ser quando o povo foi para as ruas exigir impeachment. Além desses 2 episódios de impeachment do presidente Collor e da presidente Dilma, que a população foi para as ruas exigir, o Congresso sempre apoiou o governo, aprovou todas as suas medidas. É claro que nós não podemos concordar com o modelo praticado por determinados governos, esse do balcão de negócios, mas, senador, são do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, esse modelo que se tornou uma fábrica de escândalos. Mas a responsabilidade dos 2 lados, a matriz dos governos incompetentes. O senhor concorda que a responsabilidade dos 2 lados? O modelo que foi instalado em Brasília e foi transplantado para os estados e municípios, distribuindo corrupção e incompetência. Mas, de novo, só queria... É a substituição desse modelo que nós desejamos, e hoje nós estamos no fundo do poço de tal forma que boa parte dos políticos já admite a necessidade dessa mudança. Mas, senador, qual é a proposta? Porque se nós não mudarmos, nós seremos atropelados. Aqueles que resistirem a esse desejo de mudança da sociedade brasileira serão atropelados e substituídos na primeira oportunidade. Eu vou insistir na minha colocação. A responsabilidade só de um lado? Calma. Só insistir na minha colocação. A responsabilidade é só do presidente, os partidos políticos não têm responsabilidade no processo? É isso que você está dizendo. Eu estou dizendo diferente. Que existe um responsável principal e existem os coadjuvantes. O principal responsável, e eu vou Se não houver lançar aqui um desafio. Não tem outro, não? Chegando à presidência, nós vamos mudar esse sistema. E você, Valdo, pode me cobrar depois, aqui na Globo News. Gerson Camarote vai fazer uma outra E eu vou além. Eu estou nisso porque eu acredito na possibilidade dessa mudança. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui hoje, diante dessa seleção de jornalistas. Eu acredito e muito nessa possibilidade. Eu tenho fé que isso possa ocorrer. Que o povo brasileiro vai assimilar uma proposta mudancista de um presidente da República que tenha a coragem de promovê-la e vai conseguir o apoio do Congresso Nacional para essa mudança, porque eu não acredito que o Brasil possa alcançar índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se permanecer esse sistema corrupto, essa relação de promiscuidade, essa rima de governabilidade com promiscuidade. O povo brasileiro já não aguenta mais vai fazer uma pergunta. Ou nós mudamos ou seremos substituídos. Candidato, pegando aí gancho na sua fala, o senhor sempre tem criticado privilégios, o senhor tem falado muito de um discurso ético. No ano de 2009, o seu gabinete pagou uma passagem para Montevidéu do seu filho. O senhor acha correto isso? A época era absolutamente legal. Não estou perguntando legalidade. Mas era legítimo. Na verdade, houve um equívoco do gabinete, porque eu pedi para usar a milhagem que eu tenho, acumulada, e foi usado. Depois, houve a substituição. Na verdade, naquela época, as passagens podiam ser utilizadas, inclusive, para terceiros. Era um assistencialismo que tinha, naquela companheirista, época teve até isso, era legal, era uma prática. Agora, então vamos lá, já que você me permite colocar desta forma. Veja, por exemplo, os meus gastos deste ano. De tudo, passagem, gabinete, tudo. Eu sempre devolvi 2/3 da minha cota de passagem. O senhor devolveu esse recurso? Não só uma passagem. Eu devolvi 2/3 sempre. Devolvo hoje 2/3 da minha cota de passagem, que é a única coisa que eu uso do gabinete é a cota de passagem. E vamos lá, eu tenho 27 anos, com direito líquido e certo de uma aposentadoria de ex-governador, teto R$33 mil. Seriam mais de 10 milhões na minha conta bancária. Eu abdiquei disso, sou o único ex-governador do Paraná a abrir mão desta aposentadoria, que tem o direito líquido e certo. Mais de 10 milhões. Eu não recebo, não uso auxílio moradia, não uso apartamento funcional e não uso aqueles R$15 mil de verba indenizatória para as despesas de gabinete. Economizo cerca de R$1 milhão por ano. Isso tudo em respeito às pessoas. Agora, Camarote, você veio me falar de uma passagem. Não, isso, o senhor devolveu essa passagem? Então fale também disso.
de 10 milhões que ficaram nos cofres públicos, que podem ser utilizados em saúde, em educação, segurança pública, e não está na minha conta bancária. Nos milhares de reais que eu economizo. Agora, senador, na sua conta bancária exatamente 6 milhões de reais que o senhor não disse ao Tribunal Eleitoral. Por que o senhor... Eu sei que é legal. Agora, por que o senhor não disse que tinha 6 milhões de reais em investimento? Está na declaração de renda. Mas o senhor não colocou no TSE. No TSE não se obriga a declarar. Ali os imóveis são declarados. 1.900.000. Os ativos não são declarados. Mas o eleitor não precisa saber disso. Mas a minha declaração de renda é pública. Ela está sempre à disposição de todos. Mas foi para o senhor... E as pessoas... Mas eu assumi prontamente. Eu disse, não, isso está na declaração de renda. Não há necessidade de declarar para a Justiça Eleitoral ativos. Mas é um valor expressivo. Temos uma legislação para respeitar. O senhor economiza muito do seu recurso que o senhor tem à disposição no Senado, mas por que o senhor não se prontificou a dizer, não tomou iniciativa de dizer que tinha 6 milhões de investimento? Eu disse o imposto de renda. Depois que a imprensa foi atrás aonde deveria e descobriu quase por acaso. Neste caso, o jornalista que divulgou foi incorreto. Ele não divulgou a verdade, porque estava declarado no imposto de renda. Ao TSE. A minha vida... A matéria dizia exatamente isso, que estava na sua declaração de renda, não estava na sua declaração. Agora, o TSE... Mas então não foi incorreto. Não, mas estava na declaração de renda. E quem fez a minha declaração ao TSE entendeu que a lei não obrigava a colocar e não colocou, evidentemente quem fez... Não seria melhor ter declarado, assim, claro que seria melhor. Mas não parece que o senhor acaba se omitindo uma coisa, uma campanha eleitoral? Público, olha, com toda a declaração do TSE, não o imposto de renda. Com toda tranquilidade. O que as pessoas têm acesso, senador, é a Justiça Eleitoral, não o imposto de renda. Se tivesse chegado ao meu conhecimento em tempo, eu teria declarado. Quem elaborou a minha declaração ao TSE achou que não devia, porque a lei não exigia, e não declarou. No entanto, depois, quando eu fui questionado, eu declarei, porque estava no imposto de renda. Aliás, eu forneci a minha declaração do imposto de renda. Portanto, olha, é impressionante, porque é isso que causa desconforto na política. Porque, na verdade, desejam sempre colocar todos no mesmo lamaçal. Não é verdade. Não importa a conduta, não importa a trajetória percorrida, não importa a renúncia. Não é verdade, não importa abdicar. Senador, falando de recursos públicos... Não importa. Eu não estou dizendo que vocês estão nesta posição. Não, estamos querendo esclarecer a sua vida pública. Esse desconforto, o homem honesto na política vive. É o desconforto da generalização. Olha, eu perco eleição, eu perco amigos, mas jamais perderei a dignidade. Falando de recursos públicos, senador... Meu patrimônio moral, esse patrimônio moral que eu adquiri ao longo desse tempo todo, por isso eu faço quase 80% dos votos para o Senado no Paraná, as pessoas que me conhecem sabem disso, esse patrimônio moral... Ninguém vai dilapidar. Só uma coisinha. Não vai. Esse patrimônio moral... Deixa eu falar agora, Valdo. Deixa eu falar agora. Esse patrimônio moral ninguém vai dilapidar. Porque é a minha conquista. Eu não me importo com a conta bancária, com o patrimônio material que herdei. O que me importa é o patrimônio da credibilidade que eu conquisto no dia a dia da minha atuação política junto aos meus eleitores. Candidato, é isso que me importa. Candidato, é natural, o senhor candidato a presidente da República, que os jornalistas façam perguntas sobre todas as questões que estão parecendo incoerentes ou que tenham alguma dúvida. É natural que responda. O senhor responde, aí o senhor responde, mas não, isso aí não é uma generalização da política, nós não estamos fazendo isso. Não é uma provocação nem uma generalização. Uma entrevista e ela vai continuar sendo... Eu não vou perguntar a vocês, mas vou afirmar que há uma tendência de generalização em relação aos políticos. Mas, senador, todos vocês devem concordar comigo que há essa tentativa de generalização em relação aos políticos. Não é? Falando de recursos públicos, senador, a gente está falando aqui sobre o uso de recursos públicos. O senhor é a favor do financiamento público de campanha eleitoral?
estamos debatendo tanto sobre a necessidade de onde destinar recursos públicos, como utilizá-los, os partidos políticos que trocam de partidos, aí o eleitorado fica vendo essa dança de cadeiras de partidos. O senhor é a favor do financiamento público de campanha? Veja como, às vezes, a aparência de incoerência não é incoerência. Eu poderia dizer, sou e não sou. Por quê? Se nós tivéssemos um sistema político evoluído... Voltamos à reforma trabalhista. Exato. Num estágio, exatamente. É a mesma coisa. Veja bem, agora eu acho que eu vou me fazer entendido, né? Se nós tivéssemos um estágio evoluído, se nós tivéssemos maturidade política suficiente, com partidos verdadeiros, com mecanismos de fiscalização e controle rigorosos, com agilidade no julgamento, nós poderíamos falar em financiamento público de campanha. Quem sabe um dia possamos chegar a esse estágio. Hoje não. Hoje não temos partidos. Se não temos partidos, temos siglas. Como podemos ter financiamento público de campanha? Por isso eu votei contra, sou contra, evidentemente, porque não temos partidos políticos. Olha, tem várias pessoas querendo fazer perguntas aqui. A Andréa Sadi, o Mário Sérgio Conte, o Fernando Gabeira. Nessa ordem. Senador, o senhor defende enxugar a máquina pública, né? Qual é a proposta do senhor sobre os ministérios, exatamente cargos que esses partidos que estão lá no Congresso estão sempre de olho nesse toma lá da cá? Qual é a proposta do senhor para enxugar os ministérios? Bem, a redução não só dos ministérios, né? Mas quais ministérios seriam cortados? A redução dos ministérios para 15, né? Teremos aí a integração de vários ministérios. Já há uma simulação feita pela minha assessoria e, obviamente, não basta eliminar o ministro, né? Tem que eliminar as estruturas paralelas, a superposição de ações. Aí nós falamos também em diretorias, secretarias, departamentos, coordenadorias, empresas estatais. Temos 146 empresas estatais federais. Temos até a estatal do trem-bala, né? Mas quais ministérios, não existe trem, nem bala, nem linha de trem, existe a estatal lá no Palácio do Planalto. Então, são 146 empresas estatais federais, acho que 30% ou 38% delas foram empresas criadas durante os governos do PT, muito mais como cabide de emprego, para dar sustentação a esse projeto de poder de longo prazo. Foram 43 criadas, né? 43. São 146 atualmente, não é? E com 504 mil funcionários. Tivemos mais de 550 mil, houve aí um PDV, né? Um plano de demissão voluntária, e reduziu. Atualmente são 504 mil. Então, a necessidade de privatização, obviamente, há empresas que precisam ser recuperadas, valor patrimonial deteriorado em razão da incompetência e da corrupção, não se privatiza na bacia das almas, é preciso a revalorização dessas empresas. Mas quais ministérios, senador, dentro desse estudo que a assessoria do senhor fez, quais são os ministérios que o senhor pretende cortar? São tantos ministérios, por exemplo, citar os nomes, por exemplo, cidades, nós temos que... Cortaria. Sim, nós temos que integrar determinados ministérios que hoje são dispensáveis. Existem ministérios superpostos. Por exemplo, assim, na Ministério da Pesca, Ministério Segurança da Pública. Integração. Esse Ministério da Segurança, por exemplo, foi uma jogada de marketing, evidentemente. O senhor corta, se for eleito, o senhor corta. Eu creio que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é um ministério só, não há necessidade de criar cabides de emprego. Mas nós não queremos ficar só na área de governo, né? Aliás, eu vou repetir aqui, mais importante do que o que se possa dizer é o que se fez. Eu fui governador, fiz reforma lá, porque há governadores candidatos que não fizeram reformas no seu estado e certamente virão apregoar reforma no governo da União. No Paraná, nós fizemos reformas, o Joemir Betting, me permitam citar a síntese do que ele disse no Jornal Nacional, ao final do meu mandato. Ele disse: apenas um Estado brasileiro, apenas um, conclui o mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Um milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Como é que o senhor está no Paraná esse hoje? par de santos referido pelo Joemir Betting é o que se exige hoje. Essa reforma tem que chegar ao Congresso. E eu, mais uma vez, vou dizer, não é agora na campanha. Desde 99 eu venho propondo
a redução do número de senadores, de 3 para 2, a redução do número de deputados federais, em cerca de 20%, e, proporcionalmente, deputados estaduais e vereadores. Um legislativo mais enxuto, mais econômico. Essa é uma reforma difícil, e mais né? qualificado. Conhecendo o Congresso, essa é uma reforma difícil. Senador, das estatais, qual que o senhor privatizaria? Se for citar Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletrobras, Correios. Nessa lista, qual o senhor privatizaria? Olha, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são fundamentais, são instrumentos essenciais para a motivação econômica. Aliás, não só como alavancagem para o desenvolvimento econômico, também social, há programas sociais importantes, são instituições financeiras indispensáveis. Nós não podemos ficar inteiramente reféns do sistema financeiro privado. E são instituições extremamente lucrativas, mesmo mal dirigidas, com aparelhamento político-partidário. Imagine se dirigidas tecnicamente, com qualificação profissional, o que poderão significar em matéria de desenvolvimento para o país, de alavancagem do nosso desenvolvimento e de programas importantes na área social, como esse Minha Casa Minha Vida, por exemplo. A Petrobras, num primeiro momento, eu não privatizaria. Até porque ela foi tremendamente desvalorizada. É preciso recuperá-la. É preciso retirá-la definitivamente das mãos sujas de corrupção daqueles que a assaltaram nos últimos anos, a aparelhando partidariamente. É exatamente isso que está sendo feito hoje. Até é preciso reconhecer, já há um processo de recuperação da Petrobras nesse momento. Mas nós privatizaríamos o seu entorno, estabeleceríamos competição, prospecção, exploração de petróleo, distribuição, refinarias. É evidente que isto vai dinamizar a Petrobras sem entregar o seu comando. Nós vamos continuar tratando disso aí, de privatização, mas tem duas perguntas e o bloco já está quase acabando. E eu, por isso, tenho que organizar aqui as coisas e o Mário Sérgio... Minha pergunta é mudando um pouco de assunto. O senhor fala muito em corrupção e reforma administrativa. Agora, o Brasil, saiu uma pesquisa feita ano passado, do Thomas Piketty, o pesquisador francês, dizendo que 1% dos mais ricos brasileiros detém 28% da renda nacional. E 85 milhões de brasileiros também recebem a mesma coisa. É um problema gravíssimo. É o segundo país do mundo com maior concentração de renda do 1%. Isso causa um dano social imenso. Qual a sua ideia para mudar essa situação que é radicalmente execrável? Olha, é triste constatar, e eu agora, podendo viajar um pouco aí nessa pré-campanha, tenho ficado encantado não só com as belezas naturais que fascinam a humanidade, mas com as potencialidades econômicas do nosso país. E é perturbador ver esse contraste, uma ilha de prosperidade, fartura, de fortuna e um oceano de dificuldade, de miséria, de sofrimento, de angústia. 52 milhões abaixo da linha da pobreza é mais do que a Espanha inteira, né? A população da Espanha inteira. É evidente que é um processo que começa na refundação da República. Me desculpe insistir com a refundação da República. Mas o que é a refundação da República? Não, mas assim, olha, isso aí não vai caber nesse bloco. E a gente vai, no segundo bloco, conversar sobre a refundação da República. Não, mas qual a sua proposta concreta para atacar a desigualdade? É imposto nos mais ricos? É o direito de herança? É o quê? É um conjunto de medidas. Exatamente a reforma tributária é fundamental. O modelo tributário, ele é também um instrumento de distribuição de renda, de promoção da justiça social. É por isso que nós falamos em modelo tributário progressivo, né? Tributando mais na renda do que no consumo. Hoje tributa-se mais no consumo e se penaliza mais o pobre, o consumidor pobre. Aquele que compra o feijão e arroz e não sabe que está pagando o imposto, está sendo tremendamente penalizado. Ou aquele que vai ao posto de gasolina e não sabe que 45% do valor da gasolina que ele está consumindo é de tributos. Portanto, a reforma tributária é essencial. Obviamente, com modelo educacional, isso começa já na primeira infância. É o maior investimento, é a prioridade inabalável, é o investimento nessa faixa de idade da primeira infância, de 0
há 6 anos, investindo não só em educação, saúde, segurança, alimentação, porque é exatamente aí que começa a formação do cidadão, que vai melhorar o seu salário, o seu emprego, o seu desempenho escolar. E é por aí que nós vamos começar a reduzir Agora o Gabeira as vai desigualdades fazer sociais. Porque as desigualdades sociais são resultantes das desigualdades de oportunidades. E as desigualdades de oportunidades são resultantes das desigualdades diante da lei. Nós não somos iguais perante a lei. E é por isso que eu falo em refundação da República e que podemos discutir. Nós vamos discutir um documento proposto por mais de 2 milhões de pessoas apresentava 10 soluções ou 10 medidas contra a corrupção. Algumas delas até consideradas anticonstitucionais e tudo mais. Quais são dessas 10 medidas o que o senhor aprova e pretende levar adiante? Quais são os que o senhor rejeita, por quê? E agora já tem uma nova proposta, né? Agora temos mais ampliada. Né? Temos mais. Olha, Gabeira, eu inclusive tenho várias propostas tramitando no Congresso que são até anteriores às 10 medidas e dizem respeito a elas. Né? São, por exemplo, eu fui relator da proposta que torna a corrupção na administração pública crime hediondo. Aumentei as penalidades como relator e incluí o crime de peculato e de concussão. Foi aprovado no Senado e está parado na Câmara dos Deputados. Eu sou autor do projeto que acaba com o foro privilegiado, autor do projeto, sou também autor de um projeto que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. Eu acho que é um avanço no combate à corrupção e nós não podemos ficar sujeitos a alterações da jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal. A todo passo nós estamos sujeitos a isso, ameaçados. O senhor fez como senador. Como? O que o senhor fará como presidente? Existe um trabalho específico de presidente na condução desse processo. Como é que o senhor vê o seu papel? Bem, ao chegar à presidência, nós vamos eleger uma comissão de especialistas para elaborar um pré-projeto de reforma constitucional. Reformas à Constituição que ofereçam mecanismos, especialmente no campo do combate à corrupção. Obviamente, vamos também eleger prioridades para uma nova legislação no combate à corrupção, obviamente assimilando essas propostas que surgiram do Ministério Público na esteira da Operação Lava Jato e, obviamente, que teve origem também na assinatura de mais de 2 milhões. Criamos uma comissão. Todo mundo cria uma comissão. Não, mas agora, o que o presidente... Comigo será Sim, diferente. É lógico, eu imagino. Será então, diferente. O que a comissão o presidente para elaborar vai dizer para a comissão? Faça o quê? Como? Quando se cria uma comissão... Exato. A gente pode dizer para ela, a minha orientação é essa. Qual é a sua orientação? Aquele itinerário que eu já sinalizei anteriormente. Elaboradas as propostas, nós vamos à sociedade, apresentá-las à sociedade. É por isso que eu digo que o próximo presidente tem que ter 50% gestão e 50% comunicação. Sem apoio da sociedade, não se muda o Brasil. Sem o apoio da sociedade, nenhum projeto, por mais competente que ele possa ser, terá êxito. E certamente, convencendo a sociedade, e você mesmo disse, já são mais de 2 milhões de assinaturas, não será difícil ter o apoio popular para as medidas de combate à corrupção. Elas são imprescindíveis. Na presidência da República, a Operação Lava Jato terá todo o apoio, ela é essencial, é primacial, é a prioridade do povo brasileiro, é a nossa esperança de reabilitação das instituições públicas nesse país. Mas o que eles dizem, o que a Operação Lava Jato diz, é que precisa de um presidente. Como? A Operação Lava Jato diz o seguinte, sozinhos nós não conseguimos fazer o trabalho. É preciso que um presidente assuma suas tarefas. Agora, até o momento, o senhor criou a comissão e apoia a Lava Jato, mas e depois? Não é criar a comissão, não. É aproveitar essas propostas. Neste caso, não há necessidade de comissão porque elas já estão elaboradas pelo Ministério Público e são subscritas por milhões de brasileiros. O presidente da República subscreve, passa a ser o primeiro signatário, encaminha ao Congresso e vai buscar um apoio popular. Conversando com a sociedade, obtendo o apoio popular, terá o apoio do Congresso. Eu creio que nesse presidencialismo de poder,
certamente o presidente da República é figura fundamental para as mudanças que esses novos tempos estão a exigir. Mas também é uma dificuldade para mim entender. O senhor disse, por exemplo, que o presidente será fundamental nisso. Mas até hoje nenhuma das campanhas presidenciais decolou. E o Congresso, aparentemente, vai ser o mesmo Congresso de sempre. Então, cria-se uma alternativa inviável. Não existe milagre, Gabeira. A alternativa é essa que eu estou propondo. Essa é a minha alternativa. Nessa eu acredito. Me eleja presidente e você poderá cobrar. Aliás, eu posso afirmar que é para valer isso, e se isso não for feito, é porque me arrancaram da presidência. Certamente, a determinação é chegar ao êxito desta proposta de refundação da República, com todas essas reformas que são imprescindíveis. E no campo de combate à corrupção, na esteira da Operação Lava Jato, que terá todo o apoio, a Polícia Federal todo o apoio, o Ministério Público todo o apoio, nada de conspiração contra a Operação Lava Jato. E todos vocês sabem que há uma permanente conspiração no mundo da política contra a Operação Lava Jato. Nós vamos combater qualquer forma de conspiração e dar apoio integral à Operação Lava Jato para que ela cumpra o seu papel de fazer a limpeza que o povo brasileiro está exigindo. Candidato, nós vamos fazer um intervalo agora. A Central das Eleições faz um rápido intervalo. A seguir, o segundo bloco da entrevista com Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Voltamos já. A Central das Eleições está de volta com a entrevista com Álvaro Dias, candidato à presidência da República pelo Podemos. Nesse segundo bloco, nós vamos tratar de propostas de governo do candidato. Quem vai começar perguntando é Fernando Gabeira. Pois não. A conjuntura internacional tem mudado muito nos últimos tempos. E surgiu também, e tem surgido com clareza para nós, que a China é a maior parceira comercial do Brasil e tem investido muito no país. Como é que o senhor vê as relações com a China e como é que o senhor vê as mudanças conjunturais no mundo? Que papel o Brasil deve desempenhar? Olha, nos últimos anos, o Brasil olhou para o lugar errado. Ele voltou-se para ditaduras boquirrotas da América Latina, estabelecendo uma relação comercial pela proximidade ideológica dos seus dirigentes. Relacionando-se, inclusive, com ditaduras sanguinárias e corruptas que esmagam os seus povos da miséria. Nós temos que voltar o olhar brasileiro para países do primeiro mundo, para a Ásia, sobretudo levando em consideração que o mundo vai ter que produzir 60% a mais do que produz hoje, até 2040, para atender 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% dessa produção terá que sair do Brasil. Portanto, veja que patrimônio inesgotável, que patrimônio significativo nós temos à disposição para esta relação comercial. Uma moeda de troca importante para superar barreiras alfandegárias, não alfandegárias, estabelecer uma competição com os nossos concorrentes internacionais mais igual. Evidentemente, temos que fazer a nossa reforma tributária aqui também, que é essencial para nos aproximarmos dos modelos tributários do primeiro mundo, a fim de que essa concorrência possa se estabelecer no equilíbrio da competência de cada país. E certamente essa relação, não só do Brasil com países da Europa, da Ásia, mas do bloco Mercosul com o Mercado Comum Europeu, esta relação comercial é essencial nesta via de dupla mão, de vai e volta, abrindo fronteiras. Nós queremos que abram lá, temos que abrir aqui. É uma relação
da globalização, que a globalização exige. Quando nós falamos de superar barreiras alfandegárias lá, nós temos que permitir também a superação das barreiras alfandegárias aqui, para que se estabeleça uma relação. Eu tenho certeza absoluta, obviamente, que países do primeiro mundo veem o Brasil como uma nação próspera, uma nação emergente, de grande futuro, com um mercado exuberante, e, portanto, essas grandes nações do mundo encontrarão facilidades ou favorecerão as relações comerciais com o nosso país. Candidato. Senador, além da questão da corrupção, a violência no Brasil hoje é uma questão que aflige a todos nós, né? O senhor fala que nós devemos ter, o povo brasileiro pode usar armas, usando o livre-arbítrio. No entanto, a guerra contra as drogas no mundo é uma falência total. O senhor é contra a legalização das drogas. Aí não entra o livre-arbítrio também? Olha, essa questão da segurança não se resolve com o revólver na cinta, evidentemente. Há que se resolver com inteligência e inclusive, investindo em inteligência também. Não é? Na questão do uso de armas, não é uma política de segurança pública. Nós não podemos ver o Estado abdicando da sua responsabilidade de oferecer segurança à população. Nós pagamos impostos para que o Estado nos proteja. Então, não é distribuindo armas que nós vamos resolver o problema da segurança no país. É possível até que se agrave a situação de segurança. É evidente que isso pode ocorrer. Pode ocorrer como pode não ocorrer. Mas essa questão de livre-arbítrio é essencial. Por quê? Porque o cidadão brasileiro quis assim. Houve um plebiscito, 63% neste plebiscito optou pela venda de arma, eliminando o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Isso implica dizer que o brasileiro se manifestou, portanto, favoravelmente ao porte de arma. É isso que eu entendo, por isso eu advogo, em razão do livre-arbítrio, decisão democrática da maioria, eu advogo, sim, a flexibilização da legislação para o porte de arma. Mas, repito, isso não é política de segurança pública. A questão das drogas, eu advogo algo mais forte, a instituição de uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas. O mundo inteiro já viu que isso é impossível. Frente essa vinculada à Organização dos Estados Americanos. E, obviamente, no nosso país, monitoramento da faixa de fronteira. Há lá um projeto chamado CISFRON, que lançaram há vários anos, execução de apenas 5%, agora prorrogaram para 2035, alegam falta de recursos, são necessários 12 bilhões de reais. Você não acha que é uma guerra perdida essa? Eu não creio que seja uma guerra perdida. É dramático constatar, por exemplo, que em 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos assassinados, enquanto 7 vezes mais do que o número de soldados que morreram na Guerra do Vietnã durante 20 anos. E, segundo os especialistas, mais de 80% desses assassinatos tiveram origem nas drogas. Então, é inevitável o combate às drogas. E eu creio que esse monitoramento na faixa de fronteira... Mas, senador, nem o combate aos assassinatos existe? 7% apenas dos assassinatos são desvendados. É evidente, viu, Gabeira? Se realmente existisse, eu nem estaria aqui propugnando por mudanças no país, eu estaria defendendo o governo, né? Candidato. Na realidade, esta é a realidade dramática que nós estamos vivendo no país. Que um desgoverno, fazer, por exemplo, com a autoridade se desconstituiu no país, né? E quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe, a violência cresce avassaladoramente como cresceu. Candidato. Não há recursos para a segurança, alegam que não há recursos, mas não há inteligência. De onde tirar o dinheiro para a segurança? Hein? De onde tirar o dinheiro para a segurança? Do orçamento do país, desde que você adote as medidas de ajuste fiscal
que recupere as contas públicas, que substitua esse sistema, porque com esse sistema não haverá possibilidade de recuperação das finanças públicas do país, porque esse sistema só favorece os chupins da República e debilita a capacidade financeira do Estado em investir em setores essenciais como saúde, como educação e como segurança pública. Agora, candidato... Nós podemos falar também do ajuste fiscal no momento que acharem adequado. O candidato, eu falei que a gente ia conversar sobre a refundação da República, que é o seu lema. Ele parece muito vago, muito amplo, muito ambicioso. E aí, por exemplo, o senhor fala de correção, já vi várias entrevistas do senhor, e o senhor fala de corrigir os erros de 130 anos de República em 100 dias. Isso, há de convir que isso aí é impossível. Então, pegando só um pedaço, o senhor fala que fará uma reforma política de diminuição dos cargos de senadores e deputados. Eu quero saber como é que você vai convencer senadores e deputados a cortar o seu próprio número de cadeiras, né? Isso é uma das questões que o senhor propõe na refundação da República. Mas, basicamente, ela não é assim, ampla demais para ser um lema, mas não ser uma substância. Olha, não é um slogan, não é uma frase, não são palavras soltas ao vento, é uma aspiração, uma necessidade. Se nós não fizermos isso, se nós não acreditarmos, eu não vou dizer nós, se eu não acreditar nisso, eu não acredito no futuro do Brasil. Porque eu não vejo futuro para esse país se nós nos acomodarmos, nos omitirmos e ficarmos contemplando esse sistema corrupto, com essa relação promíscua entre os poderes, com uma legislação desrespeitada. Nós elaboramos a lei supostamente em defesa do bem e na condenação do mal. Ocorre que as leis são ignoradas ou são interpretadas ao sabor das conveniências. A ideia fundamental da refundação da República é que todos devemos nos submeter às leis e devemos ser todos iguais perante a lei. Só aí nós poderemos olhar para nós mesmos, né? Olhar para as nossas crenças, olhar para as nossas instituições e acreditar no futuro do país, como queria o Tiradentes lá na Inconfidência Mineira. Se todos nós quisermos, podemos transformar esse país numa grande nação. Hoje temos que repetir a frase de Tiradentes, porque não somos uma grande nação. Está perguntando, mas como? 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 Se faz plebiscito, eu já disse como. Muda a Constituição. Eu já disse como, invertendo a lógica atual. Mas aí é a sua retórica. Não é retórica. O senhor vai sentar com aqueles deputados. Aí trata-se de acreditar ou não acreditar. Não, se trata de ter força para fazer. Exato. Mas aí você tem que conferir se tem força ou não tem força. Mas tem mecanismos institucionais. Primeiro você tem que me eleger para depois julgar se teve força ou não teve força. Mas quais mecanismos? Eu acredito exatamente com a força popular. Eu sozinho, evidentemente, não faço nada, né? Ninguém faz nada. Mas se o presidente da República, diante da crise que vive o país, e hoje eu vejo políticos refratários à mudança que já admitem a mudança. Veja, agora mesmo eu vi o PSDB defendendo a diminuição de senadores e deputados. Desde 99 eu apresento e reapresento esses projetos e nunca tive apoio. Senador. Mas hoje eu já estou ouvindo parlamentares do PSDB e até candidato a presidente do PSDB afirmando que também vai reduzir o número de senadores e deputados. Então veja como é possível. Nós estamos caminhando para isso. O que eu tenho a dizer é que com o apoio da sociedade tudo é possível. É isso que eu queria saber. Quem resistir será atropelado. O senhor vai usar mecanismos como plebiscito, referendos para impor ao Congresso alguma medida? Em determinadas circunstâncias, cabe especialmente o referendo. Eu falo referendo porque o Brasil tem pressa. Nós não podemos mais perder tempo. Nós já perdemos tempo demais. Por isso, Miriam, que quando eu falo em 100 dias, é colocarmos as pilastras essenciais nos primeiros 100 dias. Evidentemente, o governo não acaba em 100 dias, a República não será refundada em 100 dias, mas essas pilastras essenciais devem ser colocadas nos primeiros 100 dias, porque é ainda um ambiente da credibilidade. Quando o presidente chega com o calor das urnas, a legitimidade do voto, credibilidade absoluta, porque eleito pela maioria da população, mais de 50% dos votos,
certamente com força suficiente para convencer a sociedade de que essas mudanças são imprescindíveis. E, evidentemente, nós podemos, sim, submeter a um referêndum posteriormente. Mas lembrando, depois das que o referendo, o Congresso tem que aprovar o referendo, né? Exatamente. Mas o presidente não tem o poder para convocar o referendo. Eu estou partindo do princípio, viu, Valdo, que o Congresso não é uma causa perdida. Ele é a caixa de ressonância da sociedade, é o espelho da sociedade. Os brasileiros é que elegem os congressistas. E o Congresso tem que ter a oportunidade de se reabilitar diante da sociedade. Eu imagino que a reabilitação do Congresso Nacional, da sua imagem, do seu conceito diante da sociedade, começa com a eleição de um presidente que tenha coragem de propor essas mudanças e de assumir a liderança do processo. Mas algumas pessoas acham não há reforma de profundidade nesse país que ocorra sem a liderança do presidente da República. Mas, na sua explicação... Agora, qual seria a outra alternativa? Deixa eu só agora aproveitar, porque me lembrei. Qual seria a outra alternativa? Esse ajuntamento de partidos em torno de um candidato seria a solução para o país? Ou é a reedição da tragédia que nós estamos vivendo? Não é a fotografia do modelo que levou o país ao caos? A administração pública catastrófica? A consagração da incompetência administrativa de forma absoluta e a corrupção jamais vista na história desse país, foi esse modelo, esse sistema. A refundação da República é, em síntese, a substituição desse sistema. Mas tem por um que ser pela via republicano. Constitucional, né? Tem que ser pela via constitucional e pela via constitucional tem que passar no Congresso. Por isso que eu disse, viu, Gabeira, quando eu falei em comissão, não era para as medidas de combate à corrupção, porque essas já estão prontas. É para a reforma constitucional, as principais alterações constitucionais. E nós temos pessoas como Miguel Reale Júnior, René Dotti, juristas, o Carvalhosa, o Sérgio Moro, nós temos o Joaquim Barbosa. São juristas que podem oferecer uma grande colaboração ao país com sugestões fundamentais para a reforma da Constituição. Eu tenho duas dúvidas sobre os dois componentes dessa mudança. O primeiro deles é o apoio popular ao presidente da República. É uma campanha que já está quase no meio e, de um modo geral, elas não... Está começando hoje aqui. Elas não decolaram. Primeiro ponto. Não eletrizou. O segundo ponto é que tudo indica que o Congresso terá as mesmas características. Saber que tem candidato? Não sabe. Não houve divulgação. A gente está aqui fazendo maior esforço, está vendo? Como é que está fazendo maior esforço? E a Cristiana Lobo quer fazer pergunta. Vamos resolver essa parada. Espera aí, eu quero só um pouquinho. Deixa eu organizar. Quero secundar aqui o Fernando Gabeira. Só um pouquinho, vamos organizar. Quando o senhor fala em refundação da República, o senhor de um partido pequeno, aliás, o seu partido, se fosse vigorar a reforma política que o senhor propõe, o seu partido não existiria, né? Existiria sim, ele tem 5% dos votos. 5 senadores, vai depender dos votos que ele obtiver. Exato. Não é? Sim. E se não obtiver os votos, não terá representação. Mas pode ser meu partido. A pergunta não é essa. Essa proposta do senhor de refundação da República me faz lembrar a proposta do Collor de 89, de reconstrução nacional, também ele por um partido pequeno. Mas, assim como ele chegou com uma força popular muito grande, ele conseguiu aprovar a medida provisória do plano econômico dele, mas em seguida ele teve que negociar com o Congresso e acabou caindo. A minha pergunta é, o senhor fala sobre esse ajuntamento de partidos, não há como substituir o ajuntamento de partidos por outra coisa? Não, nesta eleição não, porque estes serão os eleitores de uma proposta do seu governo, se o senhor ganhar a eleição. Então, quer dizer, como dialogar com esse ajuntamento de partidos e se manter no cargo? Cristiane, olha, é possível sim. Há de ser um governo suprapartidário, sustentado por um pacto nacional de governabilidade. Tivemos na Espanha o Pacto de Moncloa, não sei que nome daríamos ao nosso pacto. A Dilma também falou em pacto. Pacto de governabilidade. Um pacto de governabilidade que reuniria políticos de todos os partidos que reconhecessem a gravidade do momento que nós estamos vivendo
e a necessidade de recuperarmos o país, reabilitarmos as instituições e de oferecermos à população brasileira alguma esperança de futuro, porque 62% dos jovens gostariam de ir embora. Muitos não arrumam a mala e chegam até o aeroporto porque não possuem condições de ir embora, senão iriam. Nós temos que reabilitar este país. Essa é a minha próxima pergunta. Na verdade, André Sadi quer fazer muitos pergunta possam, viu, Cristiano? Muitos podem E Gerson considerar que essa é uma Camarote. proposta ousada, ingênua, Valdo Cruz. santa ingenuidade. Na verdade- Querer mudar o país para melhor. Eu creio sim na possibilidade de reunirmos as forças vivas da sociedade, além da política, além dos partidos políticos, a academia, as religiões, as instituições, as representações da sociedade civil, num pacto nacional pela governabilidade. E avançaríamos, obviamente, em todos os partidos, buscando as pessoas de bem, os parlamentares que pensam no país. Eu imagino que depois de uma eleição como essa, em que parlamentares têm dificuldade de chegar ao aeroporto, de frequentar um restaurante, que não se aprenda com o que está acontecendo no Brasil, que se não aceite esse apelo popular pela mudança, nós vamos insistir nessa mudança. Eu estou aqui exatamente para o cumprimento de uma missão. Eu acho que podem até não acreditar, provavelmente muitos não acreditam, porque colocam todos os políticos no mesmo embornal, mas eu estou aqui para cumprir uma missão. Eu acho que neste momento do Brasil, a gravidade do momento que nós estamos vivendo exige protagonismo de todas as pessoas lúcidas Senador, e conscientes. posso mudar de assunto da um pouco? política ou fora dela. E hoje está muito Queria claro. mudar um pouco de só, assunto. só um instantinho para concluir agora. Na política ou fora dela, eu acho que está muito claro agora. Aqueles que admitem ser esse sistema adequado têm um caminho a seguir. Tem um ajuntamento de partidos, tem uma pregação contra a Lava Jato, enfim, isso tudo está posto nessa campanha eleitoral. E tem essa proposta, que alguns podem considerar ingênua, outros podem considerar ousada demais, mas é uma proposta de boa fé de quem acredita. Senador, eu queria mudar um pouco de assunto. O senhor foi relator do Plano Nacional de Educação, né? Um tema longamente debatido em 2013. Certo. E também foi responsável ali por retirar um trecho que tratava exatamente da superação da desigualdade de gênero e de orientação sexual. Eu queria saber do senhor o seguinte: se o senhor for presidente, se o senhor for eleito, qual vai ser o entendimento do senhor em relação a esse tipo de discussão, de superação dessas desigualdades? Não é papel da educação, do Estado, promover esse tipo de debate? Olha, outra vez isso vai parecer contraditório e não é, né? Porque eu ampliei o alcance do texto. Eu eliminei no texto... O senhor foi muito criticado, né, à época, por alguns especialistas por conta dessa discussão. Qualquer possibilidade de preconceito e discriminação. Eu envolvi todos, alcançando na plenitude o combate ao preconceito e à discriminação. Portanto, eu não entendo de outra forma. Não há proposta mais moderna e mais avançada do que essa. Não é como entendem alguns especialistas, senador. À época, inclusive, a eliminação eles de qualquer criticaram isso como um retrocesso. A eliminação de qualquer preconceito educacional e o respeito à liberdade de opção de cada cidadão. Mas isso não promoveria... O novo governo espanhol, que tomou posse agora, pela primeira vez, tem mais ministras do que ministros. Que bom. Tem mais mulheres do que homens. Que bom. O senhor, se for eleito presidente, vai ter mais ministras ou mais ministros? Não sei e quantos ainda. serão por cento de negros? O que eu posso dizer, eu gosto muito de trabalhar com as mulheres, ser assessorado por mulheres. Eu acho importante. E na política em defesa dos direitos das mulheres, né, eu acho que nós não podemos ficar apenas defendendo os direitos das mulheres. Nós temos que ter uma pauta de participação econômica e política das mulheres. E o aborto? Elas devem ter direito ao aborto? Ou não? A presença das mulheres no governo, eu creio ser fundamental, até porque traz essa característica de sensibilidade mais apurada, esse cuidado com a ética. Eu imagino que acrescentaria extraordinariamente a presença de um bom percentual de mulheres na equipe de governo. E elas devem ter direito ao aborto ou não? Em relação ao aborto, eu
admito que a atual legislação já estabeleça as excepcionalidades. É uma legislação adequada do meu ponto de vista, mas aceitaria um plebiscito, neste caso, aceitaria um plebiscito para que a população decidisse. Mas faria sobre o campanha aborto. contra a interrupção da gravidez? Não, um presidente da República não deve fazer a campanha. Ele Gerson deve Camarote, submeter faz a a pergunta. sociedade e a deliberação. O candidato, a gente está Do falando... meu ponto de vista, não é ficar em cima do muro. A atual legislação, num país de várias crenças e religiosidades que devemos respeitar, a atual legislação, com as excepcionalidades constantes, atende à necessidade desse momento. No entanto, se houver esse apelo popular, que se decida essa questão através de plebiscito. Candidato, a gente já está numa fase muito avançada. Se fosse em qualquer outro momento de uma eleição, a gente estaria já numa fase já de rua. Sendo que a gente está vendo aqui o senhor sem um candidato a vice. O senhor chegou aqui no estúdio sem um candidato a vice. Tem mais de um. Aí eu queria saber... Eu tenho mais de um candidato a vice, ô Camarote. Quem é o seu Há candidato a vice? candidatos que não possuem vice, mas eu tenho mais de um candidato. Quem será a o vice. seu candidato a vice? Nós vamos decidir ainda. Quem são esses? Porque, como eu disse, Quem são esses dois? existem mais de uma opção. Nós temos várias opções. Quais são as opções até agora? Se nós não tivéssemos a hipótese da coligação, o meu convidado seria Miguel Reale Júnior, que se filiou ao partido a meu convite, exatamente com esse objetivo. Mas provavelmente nós teremos coligação e o nome será indicado Miguel Reale provavelmente Júnior na contra quarta-feira à Janaína. tarde. Miguel Reale Júnior contra Janaína Pascoal. Senador? Não, senador. contra ninguém. Aliás, o senhor tem sido muito Val- procurado para ser vice também, né, senador? O senhor não aceitaria jamais isso, né? O pessoal Aí- do Bolsonaro aí, procurou... aí sim seria uma grande contradição, né? Aí sim seria a grande incoerência. Porque eu estou combatendo o sistema. Aliás, é bom dizer que eu sempre combati, não é só agora na campanha. As minhas mudanças de siglas ocorreram pelo desconforto, porque sempre fui um contestador do sistema. Então não é hoje Mas que eu estou contestando esse Dizem sistema. que o senhor troca de partido mais porque sempre quis ser candidato a presidente da República. Não, na verdade, nunca... E nunca teve espaço. Nunca almejei ser candidato em momentos que mudei de partido. E quando mudei desta última vez, não tinha essa pretensão. Até porque fui para um partido pequeno. Candidato, Não havia essa o pretensão. senhor fala que sempre mudou de partido atrás de uma coerência, né? Mas, por exemplo, o senhor Para foi preservar a minha coerência. Isso foi sim. para um Partido Verde e defendeu posições opostas ao que o Partido Verde defende, como, por exemplo, o desenvolvimento de gás de xisto. Quer dizer, não havia nada na sua defesa que combinasse com o Partido Verde. Então, aquilo pareceu Viu, Miriam, quando eu fui ao Partido Verde, nós acertamos que realizaríamos uma grande convenção para discutir o programa. Este foi o E aí não foi entendimento que depois não houve essa possibilidade, não é? Mas Qual é a sua regra visão geral, de política ambiental para o Brasil? O senhor disse que o Brasil vai contribuir, eu acredito também, na alimentação de quase 9 bilhões de pessoas. Estamos caminhando para isso na humanidade. Mas isso também muita gente diz que é um prenúncio da devastação. Como o Brasil vai alimentar tanta gente e, ao mesmo tempo, não ser devastado? olha, é possível compatibilizar os interesses da produção, da produtividade maior, com a necessidade imprescindível, inadiável da preservação ambiental, que tem que ser uma permanente lição de amor à vida. Lá no Paraná, como governador, nós realizamos o maior programa de preservação ambiental. O programa de microbacia, manejo integrado dos sólidos e das águas, com 45 práticas agrícolas, com plantio direto, com recuperação das matas ciliares, com a revitalização dos rios e dos lagos, com abastecedores comunitários, enfim, adubação verde. Fizemos um programa compatibilizando os interesses do progresso, da produção, da produtividade e da preservação ambiental. Candidato. É possível fazer isso no Brasil. Há poucos dias eu tive um encontro com embaixadores da Europa, todos eles, 26 ou 27 presentes, fizeram uma sutil crítica à preservação ambiental no Brasil. Eu fiz uma brincadeira com eles. Eu disse, olha, vocês devastaram as suas florestas, contaminaram os seus rios e os seus lagos e agora querem
que o Brasil ofereça o pulmão para vocês respirarem. Esse argumento sempre é usado por quem quer destruir e desmatar. Não é o Gabeira? Esse é um argumento usado. Esse é um argumento. Tem dúvidas se destruíram realmente. E tem que ser usado. Recuperaram muita coisa. Tem que ser usado porque a comunidade internacional tem que contribuir para que o Brasil preserve. Eu entendo desta forma, tem que contribuir. Nós temos que ter recursos para, inclusive, remunerar a preservação ambiental, como ocorre em outros países. Em alguns países é mais rentável preservar do que devastar e plantar. Nós temos que chegar a esse caminho aqui no Brasil. Agora, eu vejo, quando há esse combate à produção rural, que os produtores rurais são depredadores, eu não vejo dessa forma. Eu vejo o produtor rural como um grande preservacionista. Você vai no Mato Grosso, celeiro do Brasil, 66% da área está preservada. Em qualquer estado brasileiro. O produtor rural sabe que é importante preservar. Por quê? Ele sabe que é um patrimônio individual transitório, a terra. Mas é um patrimônio da humanidade que tem que ser repassado, rico e fértil às gerações futuras que arrancarão dela a sua sobrevivência. Senador. E devastando, e depredando. Evidentemente, Senador. Nós não vamos repassar às gerações futuras. Mas se essa cena idílica esse fosse patrimônio confirmada, por que há tanto confronto entre os órgãos de controle e os produtores rurais? Se eles são os preservadores, por que o governo não os homenageia ao invés de multá-los? Quem sabe o governo não seja competente. Aliás, os nossos governantes são muito urbanos. Eles nunca colocaram, os últimos governantes são muito urbanos, nunca colocaram o pé descalço no chão do interior para valorizar a produção rural, valorizar o agricultor, para reconhecer a força que vem do campo. Mas alavancando esse país, carregando nas costas o Brasil. Eles carregam o Brasil nas costas. Nos últimos 25 anos, nós tivemos um superávit na balança comercial de 300 bilhões de dólares, porque a produção agrícola obteve 900 de superávit. Os demais setores da economia tiveram um saldo negativo de mais de 500. Nessa sua reforma administrativa, o senhor fundiria a agricultura com o meio ambiente? Não, a agricultura terá que ser um Ministério de Desenvolvimento. Álvaro, E, obviamente, terá que ter uma relação adequada de eficácia, de competência e de inteligência com o setor ambiental. Agora, certamente terá. Para valorizar o agricultor, é preciso realmente adaptá-lo à situação internacional. Sem dúvida. Grande parte de nós vamos alimentar o mundo. O mundo é extremamente exigente nas questões de produção ambiental. Não é? Então, nós não estaríamos contribuindo mais com o agricultor, preparando-o para esse mundo exigente? Sem dúvida. Então, nesse caso, o governo e o agricultor caminhariam juntos para uma obediência maior às normas ambientais. Não há a menor dúvida que o governo tem que ser sócio do agricultor nessa empreitada do desenvolvimento. 70% dos agricultores brasileiros não têm acesso às possibilidades de renda alta, a sua economia agrícola, a sua economia rural ainda é precária. Não avançou para a tecnologia como os grandes produtores rurais. Cabe ao governo instrumentalizar. Aliás, o nosso produtor rural lá longe não tem nem a possibilidade da interatividade. Não tem acesso à internet. Senador, falando de economia, falando de economia nacional, a fim de que se estabeleça essa interatividade. Senador. Então é evidente que o governo, do lado de fora da porteira, falta muito. Falta estrada, a questão da logística, o senhor é a favor dessa proposta do governo de mudar a legislação dos agrotóxicos, tornando possível usar mais veneno na terra ou não? Olha, eu ainda não vi essa proposta. Acho que não deve estimular o uso de veneno, de mais veneno na terra. Evidentemente que no mundo todo se aplica o agrotóxico, mas tem que haver a limitação e tem que haver fiscalização. Existem aí os instrumentos do governo para essa fiscalização. Senador, o senhor falava dessa questão de economia. Só um minutinho. Falar de questão de economia. A gente enfrenta uma crise fiscal
grave no país. A nossa dívida pública hoje é 78%, 76% do PIB. O senhor defende uma auditoria dessa dívida pública, já até fez um requerimento nesse sentido ao Tribunal de Contas da União, né? Chegou até a dizer que se foi encontrado algum contrato mal celebrado, seria o caso de rompimento. Você poderia especificar melhor o que seria romper, que tipo de contrato? Porque a gente sabe que hoje a dívida pública existe porque o governo gasta mais do que arrecada, precisa financiar essa dívida e pega no mercado. E quem financia o governo são fundos de pensão, são os investidores, às vezes, muitas vezes, nós mesmos. Isso não corre o risco de você romper contratos e atingir essas pessoas, dar um calote? É interpretação, né? Essa é a sua opinião, não é o que eu desejo. Eu pedi uma não é autoria... opinião, eu só estou perguntando para o senhor. Eu pedi uma auditoria ao Tribunal de Contas. Se isso não pode gerar um mal-entendido. Exato. Já gerou, né? Então eu fui infeliz na comunicação, porque, na verdade, eu pedi uma auditoria ao Tribunal de Contas. A sociedade brasileira deve exigir essa transparência. O Brasil foi assaltado nos últimos anos. A Operação Lava Jato diz que fomos governados por uma organização criminosa. Aí a dívida pública cresce de 2008 de 1 trilhão 136 bilhões de reais para 5 trilhões 133 bilhões de reais, segundo o Fundo Monetário Internacional, mais do que isso, chegando já a 80% do PIB. E nós temos que saber o que ocorreu com o crescimento assustador. Como? Déficit público. O déficit público Exato. que alimenta a dívida pública. Exatamente. De 98 a 2007, o governo tapava o buraco do déficit aumentando impostos, aumentando a carga tributária. 26% em 98, 33% em 2007. Aí a carga tributária bateu no teto. Aí o governo passou a tapar o buraco, elevando a dívida. Então, de 2008, 56% do PIB a dívida, agora próximo de 80%. Então, é preciso fazer o balanço. Nada de calote, é balanço. O Tribunal de Contas já apontou algumas providências necessárias. Por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal instituiu o Conselho de Gestão Fiscal. O governo não empreendeu, não instituiu o Conselho de Gestão Fiscal para a fiscalização do endividamento. Lá está que nós temos que ter uma plataforma para o lançamento dos títulos públicos, estabelecendo a concorrência na emissão dos títulos públicos para a rolagem da dívida. Isto não se fez. Uma plataforma com o desenho, um arquivo eletrônico, se deu o nome que se deseja dar, a gestão da dívida, para que a sociedade tenha conhecimento dos detalhes da dívida, inclusive dos 3 entes, município, Estado e União. As condições dos empréstimos, da celebração dos contratos, etc. Isso também não existe. O governo está exorbitando em matéria de operações compromissadas. Hoje temos já 1 trilhão 114 bilhões de reais, 16,8% do PIB, em operações compromissadas, que é esse enxugamento do mercado que estabelece o percentual de liquidez no mercado. Isso beneficia os bancos, sistema financeiro, obviamente. Eles faturam horrores com isso, tem um cliente privilegiado que é o governo, que paga altas taxas de juros, e isso compromete o interesse do mercado, porque, evidentemente, não há a concorrência. Eu estou dizendo, você perguntou sobre a dívida, por que eu quero isso? Eu estou dizendo porque eu quero. Essas operações compromissadas precisam ser investigadas, porque seguramente elas estão sendo utilizadas também para a rolagem da dívida, e não apenas para recolhimento dos recursos disponíveis em função da necessidade de estabelecer a liquidez. Candidato. Pois não. Eu preciso fazer um intervalo. Pois não. A Central das Eleições faz mais um rápido intervalo. Voltamos já com o terceiro bloco da entrevista com Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos.
Central das Eleições está de volta nesse terceiro bloco da entrevista com Álvaro Dias. Nós vamos recuperar declarações antigas dele e também imagens do período em que ele governou o estado do Paraná. O ano candidato era 1988. O senhor era governador do Paraná. No dia 30 de agosto daquele ano, a Polícia Militar do Estado usou cavalos, cães e bombas de efeito moral contra professores em greve que protestavam na Praça Nossa Senhora da Salete. E nós vamos ver essas imagens. Será possível que vocês não tenham humanidade? Me deixam em paz! Não vai ser assim, não. Candidato, essas imagens são praticamente iguais às imagens do que aconteceu no seu estado recentemente com o governador Richa. Iguais não, bem diferentes. O senhor criticou muito o governador Richa e décadas anteriormente o senhor tinha feito praticamente a mesma coisa. Como é que o senhor explica isso? O senhor era do PSDB, o senhor era do MDB e ele é do PSDB. Olha, a explicação já foi inúmeras vezes oferecida à sociedade. Isso foi em 88. Ao final do meu governo, eu terminei o mandato Mais uma oportunidade, né, para o senhor falar. Com 93% de aprovação. É um dado que é contestado pelas agências que checam fake news. Falam que é 66% Datafolha no último mês. Depende do critério. Se você inclui... 93% foi no primeiro ano, pela Gazeta do Povo. A manchete de qualquer maneira, a manchete da Folha de São Paulo, de primeira página, diz o governo mais popular do país. 66% não é 93%. Isso é suficiente, não é? Isso é suficiente. Um governo aprovado de forma esmagadora e inédita num período de crise financeira sem precedentes na história da administração pública brasileira, com mais de 80% de inflação ao mês. Então, isto reflete... E agora, recentemente, eu fiz quase 80% dos votos para o Senado. Evidentemente, se eu tivesse sido condenado em função deste episódio, que é um episódio que vem ocorrendo sistematicamente no mundo todo, né, esse conflito de polícia e manifestantes. Agora, naquele momento, na véspera, eu orientei a Polícia Militar que não deveria usar bomba de efeito moral, embora isso seja a prática da polícia, não há como condená-la por isso. E houve a utilização de apenas uma bomba de efeito moral que realmente assustou. Depois disso, eu determinei a prisão do policial que soltou a bomba, um único policial. Instaurei um inquérito policial militar, coisa que nunca se fez em nenhum desses episódios. O Ministério, aliás, a Justiça Militar absolveu, alegando que o policial cumpriu a norma da polícia, do comando da Polícia Militar. Eu recorri e, mais uma vez, houve a confirmação da absolvição. Depois disso, pedi desculpa aos professores do Paraná inúmeras vezes, em várias oportunidades. Foi um episódio eventual, evidentemente, com o qual eu não concordo, foge ao alcance de quem comanda o Estado num momento como esse tipo de conflito. Mas é preciso dizer que eu sou o autor do projeto de aposentadoria especial dos professores, ainda como deputado federal jovem, lá por volta de 77, na Câmara dos Deputados. Aplicamos 44% da receita em educação no Paraná. E a Fundação Carlos Chagas, que avaliava o desempenho do ensino em todos os estados, considerava o ensino do Paraná o melhor do país. E eu concedi como governador, eu não, o Estado concedeu, eu apenas fui o artífice disso como governador, a gratuidade do ensino em todas as universidades estaduais do Paraná, que promoveu um grande avanço na interiorização da educação superior, que certamente fundamental para
o desenvolvimento do meu Estado. Senador, o senhor falou muito aqui no programa sobre a refundação da República, né? O seu candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, que está vivendo uma crise terrível, é Romário, o senador Romário. O senhor acha que ele está preparado para governar o Rio de Janeiro? Ele tem sido, inclusive, muito contestado, escondendo patrimônios. O senhor vai refundar a República com o Romário, governador aqui no Rio? A população do Rio é que vai decidir se ele está preparado ou não. Eu acho que eu não posso ser preconceituoso por ele ser ex-jogador de futebol, um cracaço, não é? Um atleta fantástico, né? Eu não posso ser preconceituoso, imagina que ele não está preparado nova, né? Só porque foi jogador de futebol. Eu espero que ele esteja, eu acredito que ele esteja, ele tem desempenhado um bom papel no Congresso Nacional, ele é determinado, é corajoso e é absolutamente sincero. Essa questão de patrimônio não me cabe avaliar. O senhor fica constrangido? Obviamente, mas como não cabe o senhor avaliar? Fica constrangido? Porque o senhor é um público, eu não sou da Receita Federal da República. A série mas ele é do seu partido, do Globo é devastadora. Eu não sou da Receita Federal. Mas ele está pedindo opinião. Não sou da Justiça. Evidentemente, se trata de um patrimônio pessoal dele, adquirido como jogador de futebol, regiamente remunerado, inclusive no exterior. E eu não fui investigar as contas dele. Mas não fica constrangido. Não é porque a imprensa divulgou que eu tenho que assinar. O senhor perguntou para ele? Certamente, eu perguntei. E ele falou o quê, senhor? Ele disse que agiu de forma absolutamente correta, que é recursos próprios adquiridos no trabalho que ele desenvolveu no futebol e que transferiu para familiares. Mas não pagou que é uma imposto. Prerrogativa dele. Enfim, esse não é um assunto de dinheiro público envolvido. Não há dinheiro público envolvido. Não, mas é comportamento. A questão é o seguinte, como é que eu não sei se houve sonegação. Ocultar patrimônio é sonegação. Mas ele não ocultou o patrimônio, ele transferiu o patrimônio. A questão aqui transferiu e o patrimônio foi declarado, obviamente. A questão é o seguinte, o senhor acha que vai fazer política nova com o Romário? Hein? O senhor acha que o tipo de política nova que o senhor quer implantar no Brasil é com gente como Romário, políticos como Romário? Nós temos que dar a ele a oportunidade. No Legislativo, ele foi bem. No Executivo, ele não teve essa prática. Obviamente, se ele fosse candidato a presidente da República, eu entenderia não estar preparado. Porque para chegar à presidência da República... O Rio é um estado que merece uma república, né? Ter a experiência de um governo, ou municipal ou estadual, ter a prática. Evidentemente, cabe à população carioca, à população do Rio de Janeiro, julgar se o Romário deve ser governador ou não. Candidato, vou fazer agora... Eu, infelizmente, não voto no Rio. Gostaria até de ser eleitor no Rio de Janeiro. E aí votaria no Romário? Eu seria candidato. Candidato, a gente vai... no dia 11 de maio, o senhor concedeu uma entrevista à Gazeta do Povo e declarou que poderia discutir a fusão da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. A gente até falou sobre isso aqui, mas eu quero ver essa declaração de novo para a gente conversar sobre a sua declaração. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, são instituições preciosas para o desenvolvimento do Brasil. Nós tivemos 12 bilhões de lucro no Banco do Brasil, mal administrado, aparelhado politicamente. Imagine ele bem administrado. O que pode proporcionar de força motora para o desenvolvimento, né? A mesma coisa a Caixa Econômica. Você pode até discutir a fusão, se for o caso, mas são duas instituições financeiras fundamentais. A fusão? Um é economia mista, o outro é uma empresa de capital fechado. Pode-se discutir a fusão? É isso que você está pensando? Discutir, não realizar a fusão. Mas como candidato, quando você disse que pode discutir... eu disse que poderia discutir porque alguém pregou a possibilidade da fusão. Obviamente, eu não faria a fusão porque eu considero os dois instrumentos essenciais. Você discutiria, mas não faria. A discussão eu tenho que admitir. Se alguém quer discutir comigo essa hipótese, eu tenho que admitir. Aliás, quando eu fui governador, o Banco do Estado do Paraná era o 17º banco público do país e nós o colocamos como o 2º banco público do país, profissionalizando o banco, retirando a influência política e tornando o banco múltiplo,
que contribuiu extraordinariamente, inclusive, para ações administrativas no campo da cultura, do esporte, na área social e até mesmo na pavimentação de estradas rurais do Estado. Candidato, pois não. Eu posso voltar ao ano de 96, tem o cineasta Fernando Meirelles, ele disse que, numa entrevista à revista Piauí, que nunca viu tanto dinheiro, ele trabalhava na sua campanha, tanto dinheiro vivo. Isso impressionou muito ele, assustou ele. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu acho que depois eu conversei com ele e ele diz, olha, ele era tão jovem, tinha 20 e poucos anos, e isso foi em 86. 86. Eleição de 86. Eu não tenho nenhuma condição de dizer a você se tinha dinheiro vivo ou não tinha dinheiro vivo. O que ele reclamou é que houve uma penalização da Receita Federal. Se houve, é porque a campanha declarou. O candidato, nós entramos, a produção, o candidato à produção entrou em contato com ele novamente, a produção desse programa. Confirmou. E ele confirmou, sim, que viu, o que ele falou naquela época é verdade. Disse que realmente voltou a conversar com o senhor disse que não sabia disso, mas ele confirma que disse que viu dinheiro vivo na campanha. Bom, eu creio que, à época, a legislação era diferente. Pagar a conta em dinheiro não é uma irregularidade, desde Claro que você declare. O senhor já usou Desde que Caixa você 2 na declare. sua campanha? E houve a declaração. Houve a declaração. Hein, candidato? Na verdade, houve a declaração, tanto é que ele disse que caiu na malha fina da Receita Federal, porque provavelmente não declarou. E a campanha declarou. Então, a campanha agiu de forma legal. O senhor já Isso de usou... pagar em espécie é possível. Candidato? É possível, E de é simular legal. a invasão? É legal, desde que você declare. Candidato, o senhor... Hoje há uma diferença, porque hoje há uma conta bancária no nome do candidato, então tudo passa pela conta bancária. Candidato, a legislação hoje impõe Em isso. alguma eleição do senhor, você já usou Caixa 2? Não, eu nunca usei Caixa 2. Eu sempre legalizei as despesas feitas durante a campanha. Mas agora, recentemente, a gente viu pela questão da Lava Jato, empresários, marqueteiros, todos falando o seguinte, infelizmente não houve uma campanha no país que não tenha existido a prática de Caixa 2. Infelizmente, para eles, talvez, eles não puderam dizer nada a meu respeito, porque as minhas Mas campanhas... esse caso do Fernando Meirelles parece que era isso, porque geralmente quando você se paga em dinheiro vivo, Não, é no Valdo, mínimo isso indício... é sua opinião, de novo, Não, sua opinião. Eu estou fazendo uma avaliação sobre o que o Fernando Meirelles falou. Há salário pago em dinheiro vivo, há trabalhos Mas eventuais geralmente- realizados que se pagam em dinheiro vivo. Desde que você declare o pagamento, você vai ao banco, retira o dinheiro e paga em dinheiro vivo, desde que você declare. Agora, nós estamos voltando a 1986, que a minha memória sequer pode alcançar determinados detalhes de campanha eleitoral, ao invés de discutirmos os grandes problemas do momento, esse assalto desvairado que ocorreu nos cofres públicos do país. Este sim, esse assalto é que Mas deve ser estamos discutido. discutindo. Candidata, nós vamos fazer mais um intervalo. O programa Pois não. está voando, né? A Central das Eleições faz mais um rápido intervalo. Nós voltamos já com o último bloco dessa entrevista com Álvaro Dias, candidato à presidência da República pelo Podemos. Até já. A Central das Eleições está de volta para a última parte da entrevista com Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Candidato, agora eu queria fazer perguntas curtas e respostas curtas. O que o senhor vai fazer em relação a cotas para negros? O senhor mantém? O senhor vai fazer esforço para a inclusão de negros no Brasil? Eu vou respeitar a legislação vigente. Evidentemente, eu sou favorável à cota social, que atenda a demanda dos oriundos da escola pública do país. O que o senhor acha do presidente Trump? Olha, uma figura extravagante. Candidato, o senhor é a favor da idade mínima na Previdência, mudar a idade mínima para a Previdência? Da Previdência?
fixar... Idade mínima Sim, e estou favorável, sou favorável. Cris. E a unificação do sistema público e privado de previdência. Lula preso ou Lula solto? Cumprir-se a lei. Estado de Direito, legitimidade democrática, o respeito à lei, há que se respeitar, devemos ser todos iguais perante a lei, ainda não somos. Chegaremos lá com o fim do foro privilegiado. Se o senhor continuar com baixa pontuação nas pesquisas, o senhor vai desistir? Eu não vou continuar com baixa pontuação. É exigir demais que o eleitor saiba quem são os candidatos se não há divulgação. Meu nome foi pouco divulgado. O que eu ouço mais nos aeroportos, nas ruas, mas você é candidato? As pessoas não sabem. Agora saberão, a partir de hoje. Agora está começando o jogo. Vamos ver. Agora, a pesquisa de hoje só vale a rejeição. Intenção, a palavra diz intenção, muda amanhã, muda depois de amanhã. Rejeição não é o passado, é o presente. É o que está fixado, é a obra feita. Todos os meus concorrentes que estão à minha frente na intenção de voto são inelegíveis, porque eles possuem uma rejeição superior a 50%, 60%. Mário Sérgio Conte. Qual o último livro que o senhor leu que o senhor recomendaria para todos os brasileiros lerem? Olha, eu li recentemente o Lincoln, exatamente porque eu sempre fui um defensor das primárias nas eleições, e esse livro mostra que o Lincoln era um candidato até considerado de quinto escalão, né, sem condições de vencer o pleito, com adversários considerados superiores a ele, mais preparados. Ele venceu as eleições primárias e conseguiu unir o partido em torno dele. De quem que é o livro? O Lincoln. O livro de quem que é? Gore Vidal. O senhor já tem na cabeça o nome do ministro da Fazenda? Não. Nós vamos primeiro ganhar a eleição, para depois pensar no ministro, mas certamente vamos procurar aquele que o consenso determinar como o melhor de todos, o mais adequado para esse momento de crise que vive o país. Não importa de onde venha, não importa se assessorou este ou aquele candidato, importa que seja o mais indicado para o momento. A redução da maioridade penal, qual a sua posição? Eu defendi a redução da maioridade penal. Na reforma da Previdência, o senhor defende uma idade igual de aposentadoria para homens e mulheres de 65 anos? Sim. Qual a sua posição sobre prisão a partir da condenação em segunda instância? Eu tenho um projeto tramitando que procura legalizar constitucionalmente a prisão em segunda instância. Acho um grande avanço que vem dando suporte para o êxito da Operação Lava Jato. Candidato, agora vou fazer uma pergunta ao senhor que a gente tem feito a brasileiros de todos os cantos desse país. Que Brasil o senhor quer para o futuro? Eu disse há pouco que Tiradentes disse: se todos nós quisermos, faremos desse país uma grande nação. O Brasil que eu quero é a grande nação onde todos possam exercitar a cidadania na sua plenitude, onde as desigualdades sociais sejam reduzidas ao máximo, onde a justiça derrote sempre a impunidade, onde possamos ser todos iguais perante a lei, com equilíbrio das contas públicas, com crescimento econômico, com geração de empregos, com boa escola, com a saúde pública sendo a suprema lei, com desenvolvimento. Certamente, este é o Brasil dos meus sonhos. E por isso eu prego a refundação da República, porque é preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção e caminhar por esses caminhos difíceis, mas reabilitando as esperanças que foram sepultadas sob os escombros das instituições públicas destruídas pela incompetência e pela corrupção. O Brasil que eu quero é a grande nação que todo povo brasileiro merece. Obrigado, senador. A Central das Eleições está terminando agora. Eu agradeço mais uma vez
Ao pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Álvaro Dias, muito obrigada, candidato. Agradeço ainda ao nosso time de entrevistadores da Globo News. Muito obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou nessa primeira entrevista que inaugurou a nossa Central das Eleições. Amanhã nós vamos receber aqui Marina Silva, pré-candidata pela Rede Sustentabilidade. Até lá e uma boa noite.